Um dia, quando eu estava vindo para cá nessa manhã, eu estava lembrando do pastor Dave, quando ele brincava, ele colocava uma mão sobre a outra e dizia que nós teríamos que ficar sempre por cima, a nova natureza dominando a nossa carne. E nessa manhã, é mais ou menos sobre isso que eu quero conversar. Eu quero ler na palavra como que nós podemos ficar acima das tempestades. Como que você pode vencer a sua carne? Como que você pode ficar acima de qualquer situação ou circunstâncias que estão te afligindo? Como que você consegue? Quando nós começamos a entender quem somos, quando você começa a descobrir quem Jesus se tornou para você, você começa a dar passos e começa a crescer nesse entendimento. Quando Deus olha para você e para mim, Ele enxerga Jesus perfeito, a estatura perfeita de Cristo. E nós temos que deixar de sermos crianças. Nós precisamos crescer e amadurecer. Porque é só crescendo e amadurecendo que você será promovido pelo Senhor da igreja. Quando se é criança, criança só brinca. Criança chora, criança presta atenção naquilo que não é para prestar atenção, valoriza aquilo que não é para valorizar, porque ela só busca as coisas egoístas dela mesma, dos interesses dela. E no reino de Deus todos nós nascemos crianças. E se você não crescer, você nunca vai poder agir e ser usada por Deus no teu chamado. Você nunca vai poder ter funções, porque você é criança. Você não exercita as suas faculdades mentais. Então, é importante você saber a real necessidade que você tem que crescer. Você não pode continuar criança a vida toda. Vai chegar um momento da sua jornada, da sua caminhada, que se faz necessário. Você vai sentir necessidade disso. Então, nessa manhã eu quero chamar sua atenção. Porque você precisa saber que tem vitaminas poderosas para você crescer saudável. Todo pai e toda mãe sabe dar vitaminas para o seu filho, todo pai e toda mãe quer que o seu filho cresça, todo pai e toda mãe quer ver o seu filho avançando, não é assim? Deus também, quando olha para você e para mim, Ele quer que você saia de lugares de fraqueza, onde a sua carne está te aprisionando. Porque o grande problema que a Rita enfrenta é ela mesma. O grande problema que você enfrenta, por mais que você não queira acreditar nessa manhã, é você mesmo. É a sua carnalidade que quer mandar em você. É por isso que vamos começar lá em Deuteronômio. Vamos começar no Antigo Testamento, depois a gente vai para o Novo Testamento. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Lembra, o Antigo Testamento sempre é sombra do real. O Antigo sempre apontava para Jesus. Todos os versículos, todas as histórias da Bíblia têm um personagem central, que é Jesus. Quando você entende o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Porque tem 2 maneiras de você pregar para uma pessoa. Se você for pregar para um judeu, você vai que levar o judeu a entender a lei, todo aquele procedimento. Só que nós não somos hebreus. Eu não sou judia, você não é judeu. Nós somos gentios. Então, Paulo prega para nós, mostrando, apontando o Jardim do Éden. Sabendo que lá no Jardim do Éden, todos nós, por causa da queda de Adão, todos nós nascemos pecadores. Então, para nós é importante entendermos o que foi que aconteceu no Jardim do Éden. Por que o homem peca? Porque ele nasceu pecador. Por que um pássaro voa? Porque ele é pássaro, tem natureza de pássaro. Nós temos uma natureza também. A nossa natureza é caída, nascemos com uma natureza caída. Nascemos pecadores, por isso pecamos. Mas quando você conhece Cristo, entende o poder do novo nascimento, você sai da morte para a vida. Você sai do reino das trevas para o reino da luz. Isso é o maior milagre, acontece dentro de você, porque nós somos corpo, alma e espírito. No seu homem interior, no seu espírito, acontece um novo nascimento.
E da noite para o dia você não é mais a mesma pessoa. Você não pensa mais como antes. Existe alguma coisa, uma nova natureza em você que diz para você, está errado, não é bom para você. E não é mais do seu jeito. Você começa a ser ensinado pela pessoa do Espírito Santo. Você começa a ser direcionado pela sua nova natureza. E por que isso é importante, eu ser dirigido pela minha nova natureza? Porque a Bíblia garante para mim que se eu não sair do caminho da morte, o fim é inferno. Não tem para onde eu fugir. Não tem para onde eu correr. A hora que eu fechar os meus olhos nessa terra e abrir para a eternidade, é céu ou é inferno. Não tem o que eu discutir. Porque eu tenho que saber e conhecer todas as coisas agora. É a minha vida. E nós entendemos muito bem. Então você tem que entender que as coisas passam muito rápido na Terra. Deus limitou a vida de um homem a 120 anos. Você não vai passar de 120 anos. Então comece a pensar. Olhe a sua vida com os olhos da eternidade. É por isso que a Bíblia não é um livro qualquer. Para aquele que nasceu de novo, não é um livro qualquer. Não é um livro histórico. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é eterna. Quer você queira, quer não, a palavra de Deus é a verdade. Você não tem como escapar disso. Então, a melhor coisa que você pode fazer, como eu, é atentar para a instrução da palavra de Deus para a sua caminhada. Então, vamos para Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. E é um dos versículos mais poderosos da Bíblia. Porque ele te ensina que vai chegar um dia que nunca mais a antiga natureza vai te submeter. Que o pecado vai perder a força. Aqui ele fala exatamente da nova natureza, da liberdade da nova natureza. Porque pensa, você pode ir em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo, Deus está com você. Em qualquer lugar do mundo, você pode ouvir a Deus e falar com Ele. Nessa manhã, Deus está aqui porque você está aqui. Nós trouxemos Deus para este lugar. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em você que nasceu de novo, em mim. Você, como eu, precisamos todas as vezes olhar para a palavra de Deus e entender que Deus nos chama para sermos família, não uma religião. Deus não é judeu. Jesus não trouxe uma religião à Terra. Existem inúmeras religiões, inúmeras. Só que Jesus veio à Terra para fazer com que eu e você nos tornássemos, por fé nele, por escolha, livre-arbítrio, família de Deus. Então, Deuteronômio 28, 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Quem nos coloca? O Senhor. Ele enviou Jesus. Ele trouxe a vida para nós. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir.